E aí galera do primeiro semestre de sistemas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sinceramente esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Graças a Deus está terminando essa pandemia, em breve vai acabar isso daí, eu tenho fé em Deus. E enquanto isso, a gente não pode parar de estudar, né? Eu tenho sempre um lema que eu passo para os meus alunos, que a gente nunca deve parar de estudar. E hoje a gente vai ver aqui mais uma funcionalidade muito interessante do jQuery, que é a utilização em menus. A gente vai fazer 3 menus personalizados que vocês podem utilizar aí nos projetos de vocês podem adaptar. E eu espero que vocês gostem. Então, vamos aqui para o nosso código. Então, aqui no Sublime eu já tenho aí uma pasta pronta, né, com o arquivo do jQuery que a gente utiliza e com o arquivo index.html. Vamos iniciar aqui o nosso HTML, né? No título eu vou colocar menu com jQuery. A gente vai precisar estilizar esse menu aí bonitinho. Esse link aqui eu vou tirar e colocar um style, que a gente vai colocar aqui um CSS dentro da própria página, bacana. Posso colocar dentro da própria página ou posso colocar em uma página separado, certo? Vou abrir aqui um script para a gente importar o nosso arquivo do jQuery e vou abrir também um outro script que é para inserir o código do jQuery, certo? Essa primeira parte aí já está bonitinho, feito. Eu não vou colocar aqui aquelas outras meta tags que vocês já estão acostumados a ver com o Tarcísio. Eu vou colocar aqui direto o nosso conteúdo na body, tá? Eu vou colocar somente um H1 animação 01 animação, bacana. Embaixo do H1 inicio aqui uma UL e nessa UL eu vou colocar um ID animação -1, bacana, bem facinho por enquanto. Vocês já estão acostumados aqui com listas. E aqui dentro dessa lista, né, dessa UL eu vou colocar 3 listas, 3 elementos LI, bacana. Dentro delas eu vou colocar aqui um href, um link. Ih, rapaz, ela não está passando aqui o link direto. Direcionando para o mesmo objeto, tá? Eu preciso desse link aqui. Início. O próximo link, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para ficar mais fácil. Todo programador é preguiçoso, já falei isso para vocês. Portfólio. Vou colocar mais um item aqui. Contatos. Certo? Já tenho aqui então pronto o elemento da minha animação 1. E aí eu vou copiar isso daqui tudo. E depois de copiar, eu colo aqui, ó, e mudo apenas o animação 2, que é para a gente localizar esses objetos através do jQuery, certo? Com isso daqui pronto, já posso salvar esse objeto, fazer um teste lá no navegador, tá? Preciso visualizar aí 3 listas, né, bonitinhas aqui. E agora a gente já vai passar para a personalização desses elementos, certo? Vamos inserir primeiro o CSS e a gente vai aqui em cima no style e vamos fazer aqui as nossas marcações com o CSS. Primeiro vamos zerar a margem e o page, tá? Isso daqui é tradicional, daqui todo sistema deve ter. As primeiras coisas que deve vir é essa, tá? Vou tirar aqui o estilo da lista, deixar none, tá? Em todo documento não quero que as listas tenham esse estilo padrão aqui, certo? Com a bolinha. E aí vamos passar para o link agora, ó. No link eu vou utilizar o overflow hidden e em seguida test-decoration none. Esse test decoration é para remover aquele azulzinho com a sublinhado embaixo dos links, bacana. No H1 vamos fazer aqui uma borda
nesse H1, ó, border traço bottom, tá, uma borda na parte de baixo que vai ter 1 pixel de forma sólida, e a cor vai ser essa bem aqui, ó, um cinza bem apagadinho. E a margem dessa borda vai ser de 0,7 em. Creio que vocês já viram essa unidade de medida com o Tarcísio. Se não viram, sugiro que vocês pesquisem um pouco dela, porque ela é muito utilizada hoje em dia. O L, tá, a nossa lista. Vou tirar aqui uma margem para baixo de 25 pixels para afastar os elementos. E dentro dessa lista, tá, nos elementos dessa lista, na LI, a gente vai ter também uma margem de 0,5 em. Ih, rapaz, faltou aqui um ponto e vírgula. Tá, mal de programador. O programador sempre esquece aí ponto e vírgula. Animação traço 1. Agora, olha aí. LI A. Animação 2. Opa. LI A. Estou selecionando aqui os elementos de link que estão dentro do animação 1 e dentro do animação 2. O animação 3 a gente vai fazer separado, tá? E aí vamos fazer da seguinte forma: display block, tá? Eles vão ficar bloqueados no navegador, a visualização deles. Paging entre cada um deles aí, tá? Dentro deles vai ser de 10 pixels e 5 pixels, tá? 10 pixels em cima e embaixo e 5 nas laterais. Width, tamanho desses objetos, 90 pixels. Background, cor do fundo agora, né? Background color, um cinza também um pouco mais escuro do que aquele primeiro. E a cor do texto, white, branco. Show de bola? Já tenho aqui uma personalização básica. Podemos ver no navegador que já estão bonitinhos, olha. Tá, ele está aqui com texto branco no fundo cinza. Tá ficando bonitinho o negócio aí. Tá. Vamos dar continuidade, ó. Basicamente, eu vou ter aqui mais uma consideração aqui, que é quando a gente estiver utilizando o jQuery. Animação traço 2, vou ter aqui uma classe dentro desse objeto e o A, certo? Uma classe .off que a gente vai inserir através do jQuery. Background color é um, tá, um cinza também um pouco mais escuro, creio eu, né? Então já temos aqui as nossas propriedades, né, para animação 1 e animação 2, e vamos fazer agora separadamente o animação 3. Bacana? No animação 3, ó, vai ter bastante coisa, porque ele é mais elaborado um pouquinho. Animação 3, width 190 pixels, tá, para ele ficar igual aos outros. A animação 3 LI border 1 pixel de borda sólida, cinza também a borda. Height 35 pixels, a altura desse objeto. Overflow, hidden, position, relativo. Show de bola? Mais um. Animação 3. Opa. Vou capturar agora os links dentro da animação. Dentro da animação 3. Tenho primeiramente
display block, depois paging desses objetos 7 pixels e 5 pixels e a cor red, vermelho, bacana. Mais um, a animação 3 LI span. Esse span também vai ser inserido através do jQuery, tá? Para esse cara aqui, ó, position absolute display block height 35 pixels, width 190 pixels. Já perceberam que esse span vai ter o mesmo tamanho do quadradinho lá dos nossos elementos, né? Background color agora, ó. Background color é um que é do mesmo background, mesma cor do fundo. Top, em cima ele vai ter aqui 35 pixels. Left 0 z-index, tá? Que é onde esse objeto vai estar localizado sobre quais outros objetos. -1, ou seja, ele vai estar para trás aí desses nossos objetos, do que já tem aí nesse elemento. Border -top, uma borda apenas em cima dos elementos. Olha, border top vai ser igual a 2 pixels solid gray, tá? Um cinza bem forte. Show de bola? Já tenho aí todas as propriedades também da nossa animação LI span. Posição absoluta, display block, height, width 35 e 190, background color cinza, top 35. Aqui é o posicionamento desse objeto, ele vai estar meio que escondido para cima. Left 0, z-index -1, border top 2 pixels solid gray. E é isso, tá? Já tem todas as minhas propriedades aqui do CSS também definidas já, né? Vamos visualizar novamente aqui no nosso navegador. Não mudou praticamente nada. E agora então vamos inserir aqui o nosso código do jQuery, né? jQuery sempre precisamos iniciar aí com o document read, tá? Quando o documento estiver pronto, ele vai executar aí determinadas funções e vamos fazer primeiro para a animação 1. Bacana? Na animação 1, ó, vamos selecionar a animação -1 LI A, ou seja, vamos selecionar os links dessa animação e aplicar a propriedade hover, que é quando o mouse estiver sobre esses elementos de link, ele vai executar em uma determinada tarefa. E a tarefa que ele vai fazer é selecionar esse mesmo objeto, aplicar uma animação, olha, uma propriedade nova para a gente, e essa animação vai fazer o seguinte, ó, teste indent, que é a indentação do texto, ele vai passar da seguinte forma, olha, 30 pixels, o width desse objeto ele também vai modificar para 230 pixels em uma velocidade de 500 milissegundos, ou seja, em 500 milissegundos ele vai fazer uma animação
onde o texto vai se afastar um pouco e o tamanho do objeto também vai crescer um pouquinho. Entendido, galera? E no final disso tudo aqui, ele também vai executar uma outra função. Essa outra função, ó, vai selecionar esse mesmo objeto que a gente está trabalhando, criar aqui uma função, um animate novamente. Opa! Teste indente. Show de bola, né? Já consegue visualizar aqui uma animação aí que dá para a gente utilizar nos nossos slides. Só que tem mais um porém. Aqui a gente está fazendo para quando ele entrar no objeto, quando tiver aqui o hover. Tá? Então o mouse passou, ele vai aumentar. Só que quando sair, ele tem que voltar para o estado normal dele. Tá? Então, quando o mouse sair desse objeto, seria interessante ele voltar aí para o ponto inicial. Para fazer isso, ó, a gente vai colocar aqui uma vírgula logo depois dessa seleção que a gente já fez e iniciar uma outra função, que é para quando ele sair do hover, certo? Nessa outra função, olha, vou até copiar isso daqui e colar aqui dentro, porque vai ser bem parecido com o que a gente já está fazendo. Function animate teste indente vai ser 0 pixels agora e o idif 190, tá? Ele vai voltar para o estado principal dele. Então agora, ó, passou o mouse em cima, o objeto vai crescer um pouco e ter uma indentação, tá? Ele vai meio que afastar. Tirou o mouse, ele deveria voltar ao estado normal. Rapaz, eu acho que eu esqueci esse function bem aqui, eu esqueci de fechar o function. Tá, então acabei esquecendo aqui de fechar o function. Tá abrindo aqui normalmente. Esse cara aqui tá com problema. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa função tá fechando bem aqui. Vírgula, outra função. Fecha o parênteses ali de cima. Esse daqui tá sobrando. Agora, tá, vamos iniciar aqui de cima. Esse cara aqui é do document read. Esse cara aqui, essa função tá fechando bem aqui ainda dentro do hover. Essa outra função fecha bem aqui e esse parênteses fecha o hover. Ah, então agora já tá ok. Agora funciona, olha. Entrou aqui no objeto, ele faz esse afastamento e logo em seguida, quando sai, ele volta para o tamanho original. E aí ficou uma animação no nosso menu, olha, bonitinho. O professor de vocês acabou se confundindo aqui com essas funções, mas já está resolvido. Show de bola? Essa aqui é a nossa primeira animação, tá? Ih, rapaz, esse cara aqui entrou em um loop infinito. Acho que é porque eu fiz assim. Ele fica executando todas as funções aí de quando entra e sai no objeto. Pô, até legal ficar brincando aqui com esse menu. É porque ele fica se movimentando sozinho depois. Fica interessante. Vamos lá, passar para a nossa próxima animação então. Animação 2 agora. Olha aí, que legal. Bora ver como é que a gente vai fazer a nossa segunda animação. Eu, como sou preguiçoso, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, mudar apenas o ID para 2. E aí nessa animação 2, a gente vai fazer o seguinte, ó, selecionar esse mesmo link que a gente está com o mouse sobre ele, né? E desse link a gente vai selecionar um outro objeto, utilizando parente, tá? Que é um objeto anterior, tá? Então o parente ele volta para um objeto acima
e aí eu vou fazer isso de novo. É como se eu estivesse selecionando o A, voltei para o LI e preciso voltar para a animação 2, certo? Então, parente de novo. Estou voltando aqui para a seleção do animação 2, nosso objeto principal. Agora que eu estou com a animação 2 selecionado, a gente vai procurar nesse animação 2 todas as LIs desse elemento, e a gente vai adicionar uma classe a essas LIs, que é a classe off, tá? Aqui as classes não estão selecionadas, certo? E agora, novamente, ó, vou selecionar aqui esse objeto, esse link que a gente está com o mouse sobre ele, utilizar de novo o parente para selecionar um objeto acima e vamos remover a classe off. Bacana? Então, ó, remove class, opa, off. Que rapaz, tô meio doido hoje, escrevendo coisa não tem nada a ver. Tô pensando em uma coisa, escrevendo outra. Tá, então estou removendo a classe off aí das LIs, da UL, perdão. Tá, estou removendo a classe off da UL, que é para ela continuar aparecendo, e vou selecionar de novo esse mesmo objeto, e nesse objeto a gente vai adicionar aí uma animação. Esse animate, vamos fazer o seguinte, ó. O diff, o tamanho desse objeto, a gente vai aumentar aí para 250, a 250 pixels. Vou colocar aqui o pixels em uma velocidade de 250 milissegundos, tá? Que mais? Quando esse objeto sair da seleção, né, a gente executa aqui uma função, e essa função vai fazer o seguinte: selecionar esse mesmo objeto, passa para um objeto acima dele, passa de novo para um outro objeto acima dele, tá? A gente já chegou aqui na animação 2, procura dentro de animação 2 todos os elementos LI, remove a classe desses elementos LI, tá? Vou remover a classe off. Show de bola? Em seguida, logo após a gente remover essa classe off, vamos selecionar este mesmo objeto, inserir aqui uma animação nele. Então, e aí nesse objeto a gente vai voltar ele para o tamanho original, 190 pixels, em um tempo de 250 milissegundos. Bacana? Deu para entender aí? Nessa animação 2 aqui, ó, quando a gente tiver com o mouse sobre um determinado link, ele vai selecionar esse link, passar para LI e com o parente de novo passar para a animação 2. Dentro dessa animação 2 ele vai selecionar todas as LIs e adicionar a classe off a todas elas, exceto a que a gente está selecionado. Novamente, seleciona o mesmo link, volta para a LI desse link e remove a classe, tá? Eu adicionei aqui a todas as classes, perdão, a todas as LI, e agora estou removendo essa classe somente daquela que a gente está com o mouse sobre ela. E nesse objeto que a gente está com o mouse, novamente sobre ele, a gente só vai aumentar o tamanho em 250 pixels. E quando o mouse sair desse objeto, ele executa aqui uma função para remover todas as classes off
e voltar para o tamanho original. Salvar e executar aqui no nosso navegador. Acho que deu algum erro aqui no código, que não funcionou nem a primeira. Faltando uma chave linha 79. Acho que é bem aqui essa chave. Erro meu mesmo. Fim inesperado, tá? Tem mais um errozinho aqui. Esse cara aqui tá certo. Função, eu acho que faltou fechar essa função aqui, ó. E deixa eu ver. Faltou fechar bem aqui. Novamente me confundindo com essas coisas. Faltou fechar a função para quando o mouse entrar, né, sobre o objeto, estiver sobre ele, e a função para quando ele sair já está ok. Ih, rapaz, ainda tem mais um, 83. Pô, rapaz, faltou fechar aqui o parêntese do hover. Agora vai. Tá, o primeiro aqui funcionou, como já estava funcionando antes, e o segundo, ó, ele aumenta o tamanho do objeto e deixa os outros um pouco mais clarinho, né? Um pouco mais difícil de visualizar. Tá? Essa propriedade aqui é inserida pela classe off, tá? Ele deixa um cinza mais claro aí. Tá? Então já temos aí uma outra animação, né, para utilizar aí nos nossos sistemas, nos nossos menus. E agora vamos passar para a animação 3. Para a animação 3, ó, deixa eu colocar aqui o título, que é para passar para vocês depois bonitinho. Para a animação 3, a gente não vai selecionar a princípio o link, tá? A gente vai selecionar a LI dessa animação. Animação 3, LI. Nessa LI, a gente vai adicionar um span. Span. Estamos adicionando aí em todas as LIs um objeto span. Lembra que a gente inseriu lá uma propriedade para o span dentro de animação 3? Então, está sendo inserido aqui pelo jQuery, certo? Depois que a gente insere esse span, ih, rapaz, faltou a seleção aqui do ID. Animação 3 LI A, tá? Quando o mouse estiver sobre esse objeto, como é de praxe, né? Função, tá? Ele executa aqui uma função que vai selecionar esse mesmo objeto, bem parecido com os outros, passa para o próximo elemento, que nesse caso será um span. Desse span ele vai fazer aqui uma animação, e a animação vai fazer o seguinte, ó. O span que estava posicionado acima do nosso elemento lá, ele vai, perdão, o span ele estava posicionado abaixo, né, que ele estava com um distanciamento de 35 pixels da parte de cima, então ele estava embaixo. Essa animação vai fazer com que ele volte para cima, então a margem top dele vai passar a 0 pixels em um intervalo de 500 milissegundos. Agora eu não esqueci dessa chave, certo? Então o mouse entrou nesse objeto, ele vai pegar o span que está lá dentro das LIs, que está posicionado abaixo, e vai fazer subir em um intervalo aí de 500 milissegundos, aproximadamente meio segundo, né? Quando o mouse sair desse objeto, ele executa também uma outra função, e nessa outra função ele vai selecionar esse link, passar para o próximo elemento, tá? Que é o span, foi adicionado em todos eles. E desse span ele aplica aí um animate para voltar
a posição original dele, olha, de 35 pixels afastado da parte de cima, em uma velocidade também de 500 milissegundos. Show de bola? Vou ver. Tá, esse cara aqui, por que ele tá desse jeito? Ih, rapaz. Falta fechar bem aqui. Vou fazer o seguinte, vou pagar esse e aí fica tudo certo. O som tá fechando ali. Vou ver. Eu acho que agora vai. Tá, então a animação 3 funciona da seguinte forma. Eita caramba, que eu tenho duas animações aqui no meu HTML. Eu não mudei esse cara aqui. Preciso passar para animação 3. Serviço de preguiçoso, né? Só fiz copiar e colar e não mudei. Tá, então agora vai funcionar. Olha, já tenho aqui uma estilização diferente para ele. Quando eu inserir, ele passa essa linha do span. Esse span aí ele vai subir devagarinho, tá? Fica um efeito bem legal, bem interessante aí pra gente utilizar nos nossos links. Show de bola? Todos eles mudam o cursor do mouse para pointer, tá? Para ele ficar aí com essa mãozinha. E aí a gente já tem 3 tipos de menus diferentes que vocês podem modificar as cores, vocês podem modificar a velocidade de cada um deles, vocês podem modificar a direção em que esses objetos vão se movimentar. E espero ver esse tipo de animação aqui nos sistemas que vocês estão produzindo, tá? Como atividade para a V3. Qualquer dúvida, galera, saibam sempre que vocês podem me procurar aí no WhatsApp, estou sempre à disposição de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E até a próxima aula. Grande abraço, pessoal!